Começo contando para vocês que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu vista e suspendeu o julgamento sobre mudanças no foro privilegiado. Já recebo aqui Janaína Camelo, nossa repórter, que vai trazer as informações para a gente. Conta aí, Janaína, seja muito bem-vinda nessa sexta-feira. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, Evandro, esse julgamento foi colocado numa sessão virtual aberta aí à meia-noite de hoje. E aí já votaram aí, antes da suspensão desse julgamento, foi suspenso pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. E antes dessa suspensão, 4 ministros votaram aí acompanhando o relator, que é o ministro Gilmar Mendes, que votou pela ampliação do alcance do foro privilegiado. Então, esses ministros que votaram foram os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino, acompanhando o relator. E aí, depois da suspensão, outro ministro depositou o seu voto também, que é o ministro Alexandre de Moraes. E também estão acompanhando o voto de Gilmar Mendes. Então, agora estamos com 5-0 pela ampliação do alcance do foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, né? Esse julgamento, ele está analisando aí 2 processos, um inquérito envolvendo as mudanças no foro em si e também um habeas corpus que foi impetrado aí pela defesa do senador Zequinha Marinho, do Podemos, porque pedindo que um processo dele que corre na primeira instância seja levado ao STF. O senador, ele é réu pelo crime de concussão por ter exigido dos seus assessores, quando era deputado federal, a exigência de doação de parte do salário desses assessores aí para o partido do qual o senador era filiado na época, que era o Partido Social Cristão. Gilmar Mendes, então, quando recebeu esse processo, foi distribuído para ele, ele decidiu levar, então, para discussão no plenário, justamente para discutir essas alterações do foro privilegiado. A gente lembra que desde 2018 o foro ele é relacionado ao mandato e não ao político em si, né? Num julgamento de 2018 o STF estabeleceu aí um entendimento que para a submissão ao foro privilegiado o crime tem que ter sido relacionado aí à função e também tenha acontecido durante o atual mandato. Então, no seu voto, Gilmar Mendes, ele sugere o seguinte: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. O ministro propõe ainda que a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso. E diz também que a proposta não altera a essência da atual jurisprudência da Corte, mas avança para estabilizar o foro especial mesmo após a cessação das funções. E também lembrando, Evandro, que essa discussão acontece também no momento em que está se discutindo a competência do STF em julgar aí com relação às investigações do caso de Marielle Franco, porque isso foi para o STF, essa investigação foi para o STF depois de envolver um deputado federal, no caso Chiquinho Brazão, né? Só que na época do crime ele era vereador no Rio de Janeiro e, segundo as investigações, o motivo do crime seria aí a disputa por terras na cidade do Rio. Então, não teria relação com o cargo do deputado. E aí, então, depois dessa suspensão, agora o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ele tem até 90 dias para devolver o processo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo, já no começo do 3 em 1. Quero saber de você, Gustavo Segré, como é que você avalia essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso nessa discussão sobre foro privilegiado que já tem votos de alguns dos ministros da Corte? 5, falta 1. Exatamente. O curioso é que em 2018 a Corte, como muito bem nos explicava a Janaína, já definiu que o foro privilegiado era restrito, que tinha a ocupação do cargo como fonte válida, salvo que estivesse em um estágio avançado e que o investigado ou o processado já tivesse sido solicitado com a apresentação da defesa. Então, se tivesse essa instância, mantinha o foro dentro do STF, ou, se não, ele passava para a instância inicial. Curioso é que está sendo solicitado, nesses 2 casos que observamos,
como que o foro se mantenha no STF. E aí você vê como uma parte da política ou dos integrantes da política estão tentando sair dessa instância do STF. E outra parte da política insiste em se manter na instância do STF, o que de alguma maneira mostra que, para alguns, existe subjetividade nessas situações, podendo, de alguma forma, o STF favorecer alguns e, em outra instância, prejudicar alguns. O que não é bom para a justiça, porque a justiça, lembrando sempre, é balanço e olho fechado, ou seja, objetividade, imparcialidade, invisibilidade, o que muitas vezes a gente não observa na nossa realidade brasileira. O que eu trago aqui para vocês que nos acompanham, né, é justamente sobre o que diz o ministro Gilmar Mendes ao fazer essa relatoria. Ele entende que há a possibilidade de, no caso de prática de crime, durante o exercício de uma função que tem foro privilegiado, que esse foro seja mantido mesmo depois da pessoa deixar o cargo. Então, se ela cometeu ali o crime e ela vai ser julgada depois de deixar o cargo, que esse foro se mantenha, ou seja, que haja uma ampliação, que é diferente de um entendimento que o próprio Supremo Tribunal Federal teve lá em 2018. Ou seja, há a possibilidade de uma mudança que favoreça essas autoridades que cometam crimes enquanto ocupam esses cargos, Fábio Piperno. E aí, os ministros que já votaram até agora acompanham a ideia do relator. Veja, esse tema, ele não é simples. Eu até entendo o voto do ministro Gilmar Mendes, mas, de qualquer forma, primeiro, eu acho que o foro privilegiado, aí o foro por prerrogativa de função, ele abrange um leque grande demais de autoridades, supostas autoridades, pessoas com cargos e tal. Você imagina, por exemplo, que deputado estadual, isso são acho que 1.048 por todo o país, tem o direito a isso. Então eu acho que isso tem que ser melhor debatido. Eu acho que não há sentido, por exemplo, em você mandar qualquer acusação contra um deputado estadual lá para o STF, que já tem muita coisa para fazer. No caso dessa matéria especificamente, dessa decisão específica do ministro, eu me recordo de um caso que foi muito discutido no Brasil em 2013. O ex-governador, na época, deputado federal por Minas Gerais, Eduardo Azeredo, era julgado, ele tinha sido indiciado aí por conta do chamado Mensalão Mineiro. Muito bem. E naquele momento ele era deputado federal. Na véspera de ser proclamada a decisão no processo dele, que corria no STF, o que ele fez? Renunciou. Renunciou o mandato para quê? Para que, então, todo o processo descesse para a primeira instância. E aquilo, comum. Exatamente, para a justiça comum, e aquilo era legítimo, legal. Eu me lembro de, na véspera, ter entrevistado o ministro Marco Aurélio sobre isso. Ele falou, não há o que fazer, a lei é essa e fim de conversa. Ele renunciou, o processo desceu. Mais tarde, ele acabou sendo condenado, enfim. Mas o fato é que é a regra do jogo. Então, na vigência do atual texto da lei, é possível que um acusado se utilize desse artifício também. Então, ou seja, isso significa que você concorda com a visão do ministro Gilmar Mendes? Por isso, sim, eu acho que a gente tem que discutir a abrangência do número, da quantidade de pessoas que, em tese, são beneficiadas, mas nesse caso específico, no alcance da regra, eu concordo com o voto do relator. E você, Alan Gani, porque o que o relator está dizendo é que se o inquérito começar depois que a pessoa já tiver desocupado o cargo, que o julgamento seja feito a partir da situação que ela tinha quando ainda estava nessa situação, ou seja, quando ainda tinha o foro privilegiado. Piperno acha que é uma medida importante. E você? Então, ela é uma medida importante dentro dessa situação que o Piperno trouxe, uma situação muito específica que a pessoa poderia mudar, né? E aí cair para a primeira instância, ganhar tempo no processo, enfim. Agora, de qualquer maneira, isso deveria vir acompanhado, Evandro, de uma diminuição do alcance do foro privilegiado. Não há precedente em outros países comparativamente ao Brasil. O Brasil, sabe quantas pessoas tem o foro de função?
por prerrogativa de função, 54 mil pessoas. 54 mil pessoas, sendo que 80% são membros ou do Ministério Público ou são juízes. Mesmo em outros países, na Europa, é claro que também existe o foro privilegiado, o julgamento pela Corte Suprema, em alguns casos, julgamento especial, seja em Portugal, Suécia, Dinamarca, mas ele é muito mais limitado para alguns parlamentares, para alguns reis, em situações muito específicas. No Brasil ele é muito abrangente. Então eu acho que é lógico, faz sentido, de alguma maneira, o voto do ministro Gilmar Mendes. Eu concordo com o Piperno, para evitar esse tipo de conflito de interesse, no exemplo que o Piperno trouxe. No entanto, deve vir também acompanhado de uma diminuição de pessoas que podem aí gozar do foro privilegiado. Interessante sua análise. O Luiz Felipe Dávila, Gilmar Mendes diz que o foro privilegiado é uma prerrogativa do cargo e não um privilégio pessoal, e que por esse motivo ele entende então que deva ser ampliado e mantido em casos de crime que sejam julgados mesmo depois que a pessoa sai dessa função. E ele alega o seguinte: afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentaram a outorga de competência originária aos tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. Parte do trecho ou do argumento apresentado por Gilmar Mendes. Luiz Felipe Dávila, como é que você analisa? Bom, temos dois pontos aqui. Primeiro, que Gilmar Mendes está correto no sentido que, se algum delito foi cometido na função, que isso permaneça nesse fórum que está sendo julgado. Agora, o que ele está errado, e aí está todo o Supremo errado? Precisa acabar com o fórum privilegiado. Não tem que ter fórum privilegiado para ninguém. A democracia é um regime na qual a lei é igual para todos. E aí, de novo, pegando um gancho aí do Alan Gani, se compararmos com outras democracias, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe quantas pessoas têm fórum privilegiado? 0. Na Alemanha, sabe quantas pessoas têm fórum privilegiado? 1. No Brasil, mais de 50 mil pessoas. Então, isso é óbvio que é uma jabuticaba, é péssimo criar fórum privilegiado. Nós temos de todo cidadão é igual perante a lei, portanto, todos devem ter o mesmo ritual ao ser julgado. Então, e aí vem um outro ponto. Qual é a outra perversidade do fórum privilegiado? O que acontece? Como os parlamentares têm fórum privilegiado, quem é que vai agir contra o Supremo? Porque qualquer coisa, esse político vai ser julgado no Supremo. Então, além de tudo, cria-se uma anomalia, que hoje o julgador do Supremo é o julgado pelo Supremo amanhã por causa dessa condição específica. E isso cria um enorme impasse político, porque, evidentemente, nenhum senador, no caso específico do Supremo, tem coragem de rever determinadas práticas com medo que amanhã ele seja julgado por esses mesmos pares que, na verdade, eles estão, de certa forma, cerceando alguns privilégios. Por exemplo, a decisão monocrática, como a gente já discutiu aqui algumas vezes. Então, precisa acabar com o fórum privilegiado. Nós temos de viver pelo princípio basilar da democracia, de que todos somos iguais perante a lei e devemos ter o mesmo tratamento perante a lei. Fala, Segré. O sistema, tomando o que mencionava Dávila, o sistema é confuso, porque quem controla o STF? A divisão dos três poderes é clara, não é um sobre o outro, são 3 estágios idênticos em termos da República, não tem um que seja mais preponderante que o outro. Porém, quando você avalia a letra miúda do contrato republicano, você vê que a única possibilidade de destituir um membro da Corte Suprema é através de um processo de impeachment no Senado Nacional. Esse Senado Nacional é quem, como muito bem mencionava Dávila, será investigado, processado e sentenciado pela Corte Suprema. E eu lembro que não há muito tempo surgiu essa questão de um pedido de impeachment contra um dos ministros da Corte Suprema, e um dos senadores indicou que a grande maioria dos senadores tem processo aberto no STF. Então, como alguém tomaria a determinação de dizer eu sou
favorável para qualquer medida que contrarie o STF quando o STF tem poder para investigar, processar e sentenciar algum dos senadores. Então, me parece que essa metodologia tem alguma falha, que pode vir de muito tempo, e me chama a atenção também, essa menção que o Fábio Piperno mencionou em 2013 é válida, é entendível. Mas por que em 2018, ou seja, 5 anos depois de 2013, a Corte Suprema resolveu em termos de uma metodologia? A Constituição, desde 2018 até agora, que eu saiba nesse ponto, não foi alterada. Então, qualquer modificação de interpretação que pode ser válida, coloca uma insegurança jurídica perante qualquer situação, não necessariamente nessa, porque se a gente observa, em 2016, tinha feito uma observação, clarificou uma situação sobre a cumprimento efetivo de prisão a partir da segunda instância. Em 2019, 3 anos depois, mudou, mas a Constituição não tinha mudado, foi a interpretação. Agora, em 2018, a Corte determinou uma metodologia. E agora, em 2023, 5 anos depois, e a Constituição não mudou, modifica essa interpretação. Então é uma coisa que não dá segurança jurídica, porque a mesma Corte, com a mesma Constituição, muda a interpretação em termos de outra, com um período muito curto de tempo. E me parece que isso é de risco para investidores, trabalhadores e tudo que vem. Nem falar de políticos que possam ser investigados pela Corte. Importante, Gustavo Segre. E aí, Piperno, eu quero saber de você se a insegurança jurídica é algo que te preocupa, essas mudanças de entendimento que o Supremo vai tendo ao longo dos anos para mesmas matérias. Para tudo, né? Para tudo que regula a vida do país, né? A gente discute todo dia, não só decisões do Supremo, mas mesmo o Congresso querendo mudar regras de temas que foram resolvidos anteontem. Nesse exemplo que o Segre tomou, por exemplo, a Constituição brasileira fala em cumprimento da pena e tal, da sentença, após os últimos recursos, após o tema ter sido... Exatamente, o trânsito em julgado. Muito bem. Está lá, é claro isso. Mas, independentemente de estar lá na Constituição do trânsito, a história do trânsito em julgado, nesse meio tempo, o Segre cita muito bem, quer dizer, o Brasil sabe-se lá por quê, mudou esse entendimento várias vezes, sem mudar essa parte do texto. Eu sei por quê. Essa parte do texto está lá, incólume, está lá. Né? E durante várias vezes muda para a segunda instância, volta. Por quê, Segre? Deixa o Segre falar. Por quê? Eu sei por quê. Inclusive, não é por uma sapiência minha, é de ter ouvido o próprio Gilmar Mendes em 2016 indicar com lógica que essa metodologia tira a isonomia do processo. Por quê? Se o Piperno tiver dinheiro, ele pode aplicar recursos até a última instância. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso recursar até a última instância. Então, naquele momento, o ministro Gilmar Mendes, na minha opinião, perfeitamente aplicável, dizia: a isonomia não pode estar vinculada com o recurso que cada um tem. E aí, em 2019, o mesmo Gilmar Mendes mudou. Mas, tem uma baita confusão em relação a esse artigo da... Já é uma decisão em que ele praticamente revoga o texto constitucional. Então, até 2009, prevaleceu que a pessoa poderia ser presa após a condenação em segunda instância. A Constituição... Na Constituição. Não. Aí que tá a confusão. Até 2000. Peraí. A Constituição, em nenhum momento, ela fala em prisão. Ela fala em condenação. Ela fala o seguinte: olha, a pessoa só poderá ser considerada culpada, ela fala em culpa, ela não fala em prisão. Então ela fala o seguinte: a pessoa só poderá ser considerada culpada após o trânsito em julgado. Isso. Mas você pode ser preso na segunda instância, por quê? Porque na segunda instância há um julgamento do mérito. Na primeira e na segunda instância há o julgamento do mérito. Na terceira e na quarta, STJ e STF, são questões mais formais e não do mérito. No STJ é se a questão é legal ou não, no STF se é constitucional ou não. Mas na segunda instância já há uma presunção da condenação, já há uma presunção de culpa. Por isso que até 2009 houve o entendimento de que poderia se prender após a segunda instância, porque a Constituição fala em culpa, ela não fala em prisão. E isso é uma coisa que confunde muito o debate público. Quer acrescentar algo, Piperno? Você que estava argumentando? Não, então, existe uma previsão constitucional
de que a culpa é só depois de esgotadas todas as instâncias. Mas é possível ser preso, aí que é o ponto, porque a Constituição não fala isso. Mas então, se a Constituição não fala que é possível ser preso, como é que é possível ser preso? Não, é possível. É possível você. A condenação. Só que na segunda instância já existe uma condenação na essência. Eu sei, tudo bem. Esse é o ponto. Você já é culpado. A gente pode discutir isso ad eterno, mas não há em lugar nenhum escrito uma previsão de que isso então, por isso determina. Por isso que abre o debate. Mas o entendimento até 2009 era prisão por segunda instância. Aí muda até 2014, aí retroage. E muda até por conta de tweet de general. Arremate aí, Dávila, para eu poder falar um pouquinho de conta pública. É uma coisa muito simples. Todo esse debate que nós temos no 3 em 1, na imprensa, é fruto de uma coisa, de uma Constituição que não trata todo mundo igual à lei. É uma Constituição que cria grupos de privilegiados. Então ali se fala sobre todo mundo. Sobre aposentados, sobre fórum privilegiado, sobre minorias, sobre indígenas, sobre tudo. Cada um tem ali um feudinho de privilégio. Isso é que causa tanta insegurança jurídica no Brasil. Como é que se interpreta as coisas para cada corporação? É uma Constituição, de certo sentido, que parece aquela Constituição estilo fascista que o Brasil teve em 1934. Que foi copiado do Mussolini, que era assim, é uma Constituição que, na verdade, assegura poderes de corporações e não do cidadão. A gente precisa ter uma Constituição, como bem disse lá o pai da Constituinte Ulisses Guimarães, a Constituição cidadã, que vale para todo mundo igual, e não que fica assegurando categorias privilegiadas e direitos privilegiados para determinadas castas. Isto é contra o espírito da democracia, da Constituição e da igualdade perante a lei.